Ela entrou naquela sala para vender sua imagem, mas seus olhos encontraram muito mais que um contrato. Ele a queria como peça de marketing, mas o corpo dela falava uma linguagem que ele não esperava ouvir. No silêncio do primeiro olhar, algo ardente nasceu entre duas almas que fingiam não sentir. A partir dali, cada cláusula virou um convite para quebrar todas as regras. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Isabela Oliveira era um contraste vivo em meio ao caos de São Paulo. Aos 24 anos, recém-formada em Relações Internacionais pela USP, dominava 4 idiomas com a mesma facilidade que respirava, mas carregava nos olhos castanhos uma timidez que destoava de sua inteligência afiada. Morava com os pais num apartamento modesto no bairro da Liberdade, um lugar onde o cheiro de yakisoba se misturava ao aroma do café brasileiro nas manhãs de domingo. Seu pai, Antônio, dono de uma tradicional fábrica de móveis artesanais que havia passado por gerações, agora via o império familiar desmoronar diante da concorrência dos produtos importados. Naquela manhã de março, o calor úmido de São Paulo parecia intensificar a tensão dentro do pequeno apartamento. Isabela observava o pai revirar papéis na mesa da cozinha, as mãos trêmulas pela combinação de preocupação e dos sintomas iniciais do Parkinson que o médico havia diagnosticado meses atrás. A movelaria Oliveira está oficialmente falida, filha, Antônio disse com voz embargada, enquanto a mãe de Isabela, Marta, segurava as lágrimas ao seu lado. 50 anos de história acabados. Isabela respirou fundo. Deve haver uma solução, pai. Eu posso tentar aquele emprego na embaixada, talvez. Filha, os bancos vão tomar nossa casa. E o tratamento do seu pai... Marta interrompeu, sem coragem para terminar a frase. Em outro extremo da mesma cidade, Rafael Mendonça atravessava o lobby espelhado do mais novo arranha-céu da Avenida Faria Lima com passos determinados. Aos 29 anos, era o prodígio da tecnologia brasileira, fundador da RM Tech, empresa que revolucionara o mercado financeiro nacional com suas soluções de inteligência artificial. O Zuckerberg brasileiro, como a revista Forbes o apelidara, carregava não apenas o peso de um patrimônio de bilhões, mas também o fardo de um passado que poucos conheciam. Rafael entrou na sala de reuniões, onde 3 executivos japoneses da Katsuro Investments o esperavam. Seu advogado e amigo de infância, Marcos Almeida, parecia nervoso. Os investidores têm dúvidas sobre a estabilidade da sua liderança, Rafael, Marcos explicou após a reunião fracassada. Eles valorizam a tradição, família, questionaram sua vida pessoal instável. Os escândalos com a Vanessa ano passado. Minha vida pessoal não tem nada a ver com minha competência, Rafael rebateu irritado, passando a mão pelos cabelos negros, perfeitamente alinhados. Para eles tem. O japonês mais velho me perguntou diretamente por que um homem na sua posição ainda não constituiu família. Disseram que investimentos de longo prazo exigem líderes com estabilidade familiar. E o que você sugere? Que eu arranje uma esposa da noite para o dia. Marcos hesitou, ajustando os óculos de armação fina. Na verdade, sim, uma esposa temporária, de fachada. Rafael soltou uma risada seca. Você enlouqueceu? Pense bem. Você precisa do investimento japonês para expandir para a Ásia. Eles precisam ver estabilidade, um contrato de 2 anos. Uma pessoa discreta, inteligente, que saiba se comportar nesses círculos. Depois, um divórcio amigável. O silêncio pairou no escritório minimalista do 40º andar, com a vista panorâmica de São Paulo emoldurada pelas janelas do chão ao teto. Rafael se aproximou da janela, observando a cidade que havia conquistado. Estava prestes a conquistar o mundo, e um detalhe cultural ameaçava seus planos. Encontre alguém, disse finalmente. Alguém sem conexões com nosso círculo social que aceite um acordo exclusivamente profissional. Nada de complicações emocionais. 2 semanas depois, Isabela recebeu um e-mail estranho de uma empresa de recrutamento executivo. A mensagem mencionava uma oportunidade única e um cargo de confiança, com remuneração extraordinária. Ela hesitou, achando que fosse golpe, mas o desespero da situação familiar
a levou a comparecer ao endereço indicado. O escritório no Itaim Bibi era legítimo. Uma mulher elegante chamada Cristina a recebeu e, após fazê-la assinar um acordo de confidencialidade, explicou a proposta mais surreal que Isabela já ouvira: ser esposa de fachada de um importante empresário por 2 anos. Salário mensal de 50 mil reais, bônus inicial de 1 milhão. Casa e alimentação incluídas, sem obrigações físicas. Um contrato puramente profissional, com uma cláusula de confidencialidade perpétua. Isso é prostituição? Isabela perguntou indignada. De forma alguma, Cristina respondeu calmamente. O contrato especifica claramente que não há qualquer expectativa de natureza física ou romântica. É um acordo comercial. Você representará o papel social de esposa, acompanhando-o em eventos, jantares e viagens de negócios. 2 anos da sua vida em troca da segurança financeira da sua família. Isabela saiu do escritório com a mente em turbilhão, o contrato pesando em sua bolsa como chumbo. No hospital, seu pai tinha acabado de receber mais uma notícia desanimadora sobre o avanço da doença e o alto custo do tratamento experimental que poderia retardar os sintomas. Naquela noite, enquanto a chuva caía sobre São Paulo, Isabela tomou sua decisão. Com dedos trêmulos, enviou um e-mail curto para o endereço que Cristina havia fornecido. Aceito os termos. Quando começamos? A resposta veio na manhã seguinte. Uma reunião seria agendada para que ela conhecesse seu futuro marido. Nenhum nome havia sido mencionado até então. A sede da RM Tech impressionou Isabela, mas não tanto quanto o homem que a aguardava na sala de reuniões privativa. Rafael Mendonça era ainda mais intimidador pessoalmente do que nas fotos de revistas. Alto, com ombros largos evidenciados pelo terno impecavelmente cortado, olhos verdes penetrantes e uma expressão que misturava arrogância e cansaço. Senhorita Oliveira, ele disse, sem se levantar ou estender a mão. Marcos me informou que você aceitou nossa proposta. Sim, ela respondeu simplesmente, mantendo o queixo erguido apesar do nervosismo. Antes de prosseguirmos, preciso garantir que você compreende exatamente o que está concordando. Isso não é um conto de fadas, é um contrato comercial. Não haverá romance, não haverá envolvimento emocional. Você terá uma vida confortável, mas viverá conforme minhas regras, minha agenda. Compreendo perfeitamente, Isabela respondeu com uma calma que não sentia. Também tenho condições. Rafael ergueu uma sobrancelha surpreso. Condições? O adiantamento será usado para quitar as dívidas da empresa do meu pai e garantir seu tratamento médico. Preciso ter permissão para visitá-los regularmente. Quero continuar meus estudos de pós-graduação e quero uma cláusula garantindo que, se você quebrar o acordo, o valor integral dos 2 anos será pago. Um leve sorriso se formou nos lábios de Rafael, o primeiro desde que ela entrara na sala. Vejo que Cristina escolheu bem. Marcos cuidará das alterações contratuais. 3 dias depois, eles se casaram em uma cerimônia discreta no civil. Uma semana após isso, Isabela se mudou para a cobertura triplex de Rafael no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. O lugar era imenso, frio e impessoal como seu dono. Mármores escuros, vidros fumês, móveis de design italiano e tecnologia de última geração em cada canto. Dona Zélia, a governanta de meia-idade que trabalhava para Rafael há anos, mostrou a Isabela seu quarto, uma suíte espaçosa com vista para o Parque Ibirapuera, completamente separada da suíte master de Rafael. As regras do Sr. Rafael são simples, menina, explicou Dona Zélia com um sotaque nordestino acolhedor que destoava da frieza do ambiente. Café às 6h30, ele sai às 7h15, volta raramente para almoço, jantar às 20h quando está em casa. Não gosta de bagunça, barulho ou surpresas. O closet já está abastecido com roupas do seu tamanho para diferentes ocasiões. Eu não pedi roupas novas, Isabela comentou, abrindo o closet para encontrar dezenas de peças de grife ainda com etiqueta. O Sr. Rafael contratou uma consultora de estilo. Disse que sua imagem pública precisa estar alinhada com a dele. Naquela primeira noite, Isabela jantou sozinha. Rafael enviou uma mensagem avisando que tinha uma reunião de emergência.
Sentada à imensa mesa de jantar com capacidade para 16 pessoas, sendo servida por uma equipe silenciosa e eficiente, Isabela sentiu o peso da decisão que havia tomado. Olhou para a aliança de platina em seu dedo, uma prisão dourada que salvaria sua família. Mais tarde, deitada na cama king size com lençóis egípcios, permitiu-se chorar pela primeira vez desde que assinara o contrato. Lembrou-se das palavras do pai quando contou uma versão editada da verdade. Que havia conhecido Rafael em um evento de networking, que o relacionamento fora rápido, mas intenso. Esse rapaz tem sorte de ter encontrado você, filha, Antônio dissera, já parecendo mais forte após iniciar o tratamento caro que o dinheiro de Rafael proporcionara. Só tenha certeza de que ele te valoriza pelo que você é, não pelo que aparenta. Isabela enxugou as lágrimas. Ela tinha um papel a desempenhar, um contrato a cumprir. Sua integridade pessoal era a única coisa que ainda lhe pertencia, e ela a protegeria a todo custo. Mesmo que isso significasse conviver diariamente com um homem que a via apenas como um ativo empresarial, e que, apesar de sua frieza, despertava nela uma curiosidade que ela não ousava admitir. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael. Primeiro evento oficial, amanhã à noite. Jantar com os investidores japoneses. Vista o vestido azul marinho. Carro às 19 horas. Boa noite, Isabela. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Isabela respirou fundo. O jogo havia começado. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal jantar com os investidores japoneses. No elegante restaurante no topo do Hotel Unique, foi o primeiro teste de Isabela. Vestida com o traje azul marinho que valorizava sua pele morena clara e cabelos castanhos, ela entrou no salão privativo de mãos dadas com Rafael, sentindo o calor da palma dele contra a sua, um gesto ensaiado que, para qualquer observador, pareceria genuíno. Lembre-se, Rafael sussurrou antes de entrarem. Eles valorizam tradição. Somos o casal perfeito, apaixonado, mas discreto. O Sr. Katsuro, um homem de cerca de 60 anos com postura impecável, observou Isabela com curiosidade quando Rafael os apresentou em japonês fluente. Isabela sorriu educadamente e, para surpresa de todos, respondeu no mesmo idioma com uma pronúncia que fez os olhos do empresário japonês brilharem. Sua esposa é uma caixinha de surpresas, Mendonça-san, comentou Katsuro enquanto se sentavam. Onde aprendeu japonês com tal fluência, senhora Mendonça? Isabela explicou sobre seu fascínio pela cultura japonesa desde criança, crescendo no bairro da Liberdade, e como havia se especializado em relações Brasil-Ásia durante a faculdade. A conversa fluiu naturalmente, com Isabela intercalando comentários em japonês, inglês e português, demonstrando um conhecimento profundo sobre etiqueta internacional que impressionou visivelmente os investidores. Rafael a observava com crescente interesse. Havia esperado que ela apenas sorrisse e concordasse, mas Isabela estava conduzindo a conversa com uma elegância natural que ele mesmo, com todo o seu treinamento executivo, não conseguia igualar. Durante o jantar, quando a discussão derivou para um impasse sobre regulamentações de proteção de dados no mercado asiático, um ponto crucial para o investimento, foi Isabela quem suavemente sugeriu uma abordagem alternativa, baseada em seu conhecimento das recentes mudanças na legislação japonesa. A sugestão foi recebida com aprovação entusiasmada pelo grupo. No caminho de volta para casa, o silêncio no interior da Mercedes era quase palpável. Rafael dirigia concentrado, os dedos tamborilando no volante ao ritmo da leve chuva que começava a cair. Você poderia ter me informado que falava japonês fluentemente. Ele finalmente quebrou o silêncio, sem desviar os olhos da estrada molhada. Você não perguntou. Isabela respondeu simplesmente. Meu currículo listava minhas competências linguísticas. Você esteve extraordinária esta noite. As palavras pareciam difíceis para ele. Katsuro-san ficou visivelmente impressionado. Estou apenas cumprindo o contrato, ela disse, olhando pela janela para o skyline iluminado de São Paulo. Não precisa de falsa gratidão. Rafael apertou o volante com força. Não é falsa gratidão, é reconhecimento profissional. Você fez um bom trabalho. Quando chegaram ao apartamento, Rafael recebeu uma mensagem de Marcos.
Os investidores japoneses haviam dado sinal verde preliminar para o acordo. A notícia era excelente, mas algo mais ocupava a mente de Rafael, enquanto observava Isabela se dirigir silenciosamente para seu quarto. Nas semanas seguintes, o ritmo das aparições públicas intensificou-se. Festas beneficentes, coquetéis corporativos, jantares com políticos e empresários. Isabela se adaptava a cada ambiente como camaleão, sempre discreta, mas memorável, conquistando admiradores sem esforço aparente, mas mantendo-se inacessível, exatamente como o contrato exigia. Em casa, porém, a dinâmica era outra. Rafael e Isabela raramente se encontravam. Ele saía antes dela acordar e frequentemente voltava quando ela já estava recolhida. As refeições compartilhadas eram raras e repletas de silêncios desconfortáveis, interrompidos apenas por planejamentos de agenda ou orientações sobre eventos futuros. Dona Zélia, a governanta, observava tudo com seus olhos sábios. Certa manhã, enquanto servia café a Isabela no terraço, comentou casualmente: "O menino Rafael nunca trouxe ninguém para morar aqui, sabia? Nem mesmo aquela moça da televisão com quem ele aparecia nos jornais." Isabela ergueu os olhos de seu livro. "Dona Zélia, não precisa tentar me fazer sentir especial. Sei exatamente que tipo de arranjo temos." A senhora nordestina sorriu enigmaticamente. "Sei que sabe, menina. Só acho curioso como ele mudou alguns hábitos desde que você chegou. Está jantando mais em casa. Comprou aquelas orquídeas que você admirou semana passada. Até me perguntou qual era seu prato favorito." Isabela tentou ignorar o leve calor que sentiu no rosto. "São apenas estratégias para tornar o arranjo mais convincente", disse, mais para si mesma que para Dona Zélia. Mas algo estava mudando sutilmente. Rafael começou a chegar mais cedo algumas noites. Ocasionalmente fazia perguntas sobre seu dia, seus estudos, seus interesses. Breves momentos de curiosidade genuína que logo eram mascarados por sua habitual reserva. Uma noite, após um evento particularmente estressante, onde tiveram que lidar com um jornalista insistente que questionava os detalhes do romance relâmpago deles, Rafael a surpreendeu ao abrir uma garrafa de vinho quando chegaram em casa. "Acho que merecemos isto após aquele interrogatório", disse, estendendo uma taça a ela. Isabela aceitou hesitante. Era a primeira vez que ele propunha algo semelhante a um momento de relaxamento compartilhado. Sentados na ampla varanda da cobertura, com a cidade iluminada a seus pés, conversaram. Primeiro sobre o evento, depois sobre o jornalista invasivo e gradualmente sobre assuntos mais pessoais. Os estudos dela, os projetos dele, livros que ambos haviam lido, lugares que sonhavam conhecer. "Por que relações internacionais?" ele perguntou em determinado momento, genuinamente curioso. "Sempre acreditei que entender culturas diferentes é o caminho para resolver conflitos", ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria franqueza. "Cresci vendo meu pai negociar com fornecedores estrangeiros. Ele sempre dizia que um bom negócio começa com respeito pelo contexto cultural do outro. Seu pai parece um homem sábio." "Ele é." Isabela hesitou. "Obrigada pelo tratamento." "Os médicos dizem que ele está respondendo bem." Rafael assentiu, subitamente desconfortável com a gratidão. "É parte do nosso acordo." O silêncio voltou, mas diferente agora, menos tenso, mais contemplativo. "E você?" "Por que tecnologia?" ela perguntou finalmente. "Controle", ele respondeu sem hesitar. "Nos códigos, nas máquinas, existe uma lógica clara, sem surpresas, sem traições. Se algo dá errado, é porque você errou em alguma parte do processo." Parece uma visão bastante estruturada da vida. "A vida me ensinou que estrutura é segurança." Seus olhos verdes fixaram-se nos dela por um momento longo demais, antes de ele se levantar abruptamente. "Está ficando tarde. Temos aquele almoço com o governador amanhã." A conversa terminara, mas algo havia mudado. Uma pequena janela se abrira, e ambos sentiam o perigo nisso. Nas semanas seguintes, Rafael intensificou sua rotina de trabalho, chegando cada vez mais tarde, visivelmente evitando momentos a sós com Isabela. Ela, por sua vez, mergulhou nos estudos de sua pós-graduação recém-iniciada na USP, passando longos períodos na biblioteca,
para escapar da solidão do apartamento luxuoso. Quando precisavam comparecer a eventos juntos, entretanto, a química entre eles tornava-se impossível de ignorar. Olhares sustentados por tempo demais, mãos que se demoravam em contatos casuais, sorrisos genuínos que escapavam antes que pudessem ser contidos, pequenas fissuras na fachada profissional que haviam construído. A mídia começou a notar. Uma revista publicou uma foto deles em um evento de gala da Pinacoteca, com Rafael olhando para Isabela enquanto ela não percebia, com uma expressão que a publicação descreveu como de adoração contida. As especulações sobre o casal do momento multiplicaram-se, com análises de linguagem corporal sugerindo que havia um amor genuíno ali. Isso é bom para os negócios, comentou Marcos quando mostrou a reportagem a Rafael. Os investidores estão encantados com a imagem de estabilidade que vocês transmitem. Rafael apenas assentiu, guardando a revista em sua gaveta quando o amigo saiu, um gesto que ele mesmo não conseguiu explicar. Em casa a tensão crescia. Ocasionalmente, eles se encontravam na cozinha tarde da noite, ou cruzavam no corredor após o banho, momentos de proximidade acidental que deixavam o ar carregado de palavras não ditas. Certa noite, durante um temporal típico do verão paulistano, a energia elétrica foi cortada em vários bairros, incluindo o Jardim Europa. Rafael havia acabado de chegar, encharcado pela chuva que o pegara no trajeto do estacionamento à portaria. Isabela estava no sofá da sala, lendo a luz de velas que Dona Zélia providenciara antes de ir embora. Ao vê-lo naquele estado, levantou-se instintivamente. Você está ensopado, vou buscar uma toalha. Não precisa, ele disse, mas ela já tinha saído. Quando Isabela voltou com a toalha, encontrou Rafael parado no mesmo lugar. A camisa branca transparente grudada ao corpo atlético, os cabelos negros pingando sobre o rosto anguloso. Por um momento, ele pareceu vulnerável, quase jovem, tão diferente do executivo implacável que o mundo conhecia. Ela estendeu a toalha, e quando ele a pegou, seus dedos se tocaram. Um trovão ecoou ao longe, iluminando brevemente a sala através das janelas panorâmicas, destacando o rosto de Isabela em um jogo de luz e sombra que fez Rafael conter a respiração. Você deveria trocar de roupa, ela disse, a voz mais suave que o normal. Vou preparar um chá. Rafael assentiu e se afastou, consciente demais do olhar dela em suas costas. Quando retornou à sala, vestindo calças de moletom e uma camiseta simples, uma visão de intimidade doméstica que Isabela nunca havia presenciado, encontrou-a na varanda coberta, observando a tempestade com 2 xícaras fumegantes na mesa lateral. A vista daqui é impressionante mesmo na escuridão, ela comentou quando ele se aproximou. Comprei este apartamento pela vista, ele disse, aceitando a xícara que ela oferecia. Em dias claros dá para ver até a Serra da Cantareira. Nunca pensei que sentiria falta da simplicidade, Isabela confessou após um momento. No nosso antigo apartamento, quando faltava luz, jogávamos cartas à luz de velas. Meu pai sempre fazia as vozes mais engraçadas contando histórias de terror. Sem perceber, ela sorria com a lembrança, e Rafael se viu sorrindo também, atraído pela expressão genuína em seu rosto, tão diferente da persona polida que ela apresentava em público. Temos cartas em algum lugar, ele disse repentinamente, e não temos nada melhor para fazer até a energia voltar. A surpresa no rosto dela foi recompensa suficiente para o impulso inesperado. Naquela noite, sentados no tapete da sala entre velas, eles jogaram cartas como 2 estranhos, descobrindo-se novamente. Rafael riu, um som raro que fez Isabela perceber o quanto ele era jovem, apesar da responsabilidade que carregava. Ela contou histórias de sua infância, e ele, hesitante a princípio, compartilhou algumas das suas próprias. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, ele revelou em determinado momento, os olhos fixos nas cartas em suas mãos. Acidente de carro na Imigrantes. Fui criado pela minha avó depois disso. Sinto muito, Isabela disse, resistindo ao impulso de tocar sua mão. Deve ter sido difícil. Foi quando aprendi que o mundo não espera você se recuperar para seguir em frente. Sua voz estava controlada, mas Isabela percebeu a tensão em seus ombros. Comecei a programar como forma de escape. Criei meu primeiro aplicativo antes de terminar o ensino médio. Quando entrei na Poli,
Já tinha 3 patentes. É impressionante, ela disse com sinceridade. Transformar a dor em algo produtivo. Não foi nobreza, foi sobrevivência. Ele finalmente olhou para ela. E você, qual foi seu momento definidor? Isabela refletiu. Talvez este, ela respondeu honestamente. Abandonar tudo o que conhecia para salvar minha família. Descobrir que posso ser mais adaptável do que imaginava. Algo passou pelos olhos dele. Uma sombra de culpa, talvez, antes que Rafael desviasse o olhar. Você merecia uma escolha melhor, ele disse baixo, quase para si mesmo. Antes que ela pudesse responder, as luzes voltaram repentinamente, dissipando a atmosfera íntima que haviam criado. Rafael se levantou, recolhendo as cartas com eficiência. É melhor descansarmos. Temos aquela visita à fábrica em São Bernardo amanhã. E assim, o momento passou. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Uma compreensão mútua, que transcendia o contrato que os unia no papel. Naquela noite, Isabela deitou-se pensando nas mãos de Rafael, na curva rara de seu sorriso, na vulnerabilidade momentânea em seus olhos quando falou dos pais. Pensamentos perigosos para alguém em sua posição. Em seu próprio quarto, Rafael observava a tempestade que agora se afastava, consciente de uma verdade incômoda. A mulher que trouxera para sua vida como uma solução profissional estava se tornando algo muito mais complexo e potencialmente devastador. O contrato estipulava claramente: qualquer envolvimento emocional constitui quebra dos termos e rescisão imediata. Palavras frias para um sentimento que começava a aquecer seu peito contra sua própria vontade. A primavera trouxe mudanças sutis à rotina do casal Mendonça. Rafael começou a fazer mais refeições em casa. Isabela passou a deixar livros que estava lendo esquecidos estrategicamente pela casa. Pequenas janelas para sua mente que ele secretamente explorava. As noites de sexta-feira, antes preenchidas com eventos sociais, gradualmente transformaram-se em jantares tranquilos na cobertura, seguidos por filmes ou longas conversas na varanda. Nunca falavam sobre essas mudanças. Nunca reconheciam que estavam, pouco a pouco, construindo algo que se assemelhava perigosamente a uma vida real juntos. Em meados de setembro, Rafael surpreendeu Isabela com um convite inesperado. Precisamos ir ao Vale do Silício semana que vem. Reuniões com potenciais parceiros americanos. Ele hesitou, algo raro em seu comportamento sempre decidido. Pensei que talvez você quisesse estender a viagem. Passar alguns dias em São Francisco, depois dos compromissos oficiais. O sorriso espontâneo de Isabela foi resposta suficiente, iluminando seu rosto de uma maneira que fez o coração de Rafael acelerar inconvenientemente. A viagem começou como um compromisso profissional. Dias preenchidos com reuniões, apresentações e jantares de negócios, onde Isabela, como sempre, desempenhou seu papel com perfeição, encantando executivos americanos com sua inteligência afiada e charme discreto. Rafael observava com um orgulho que ia muito além da satisfação contratual. Quando a parte oficial da viagem terminou, algo mudou entre eles. Longe de São Paulo, dos olhares conhecidos, das expectativas e dos papéis estabelecidos, eram apenas Rafael e Isabela, 2 jovens explorando uma cidade estrangeira. Em São Francisco, caminharam pela Golden Gate envoltos na bruma característica da cidade. Visitaram livrarias em Berkeley e pequenos restaurantes em Sausalito. Rafael sorria mais, falava mais, como se um peso invisível houvesse sido temporariamente removido de seus ombros. Na terceira noite, após um jantar em um pequeno restaurante italiano com vista para a Bahia, decidiram caminhar de volta ao hotel. O vento frio de setembro fez Isabela tremer, e Rafael, num gesto instintivo, passou o braço por seus ombros. Ela não se afastou. Obrigada por isso, ela disse suavemente. Por estes dias. Você merece momentos assim, ele respondeu, a voz mais baixa que o normal. Liberdade, sem protocolos. É estranho, não é? Como conseguimos ser mais nós mesmos fingindo ser outras pessoas? Ele olhou para ela, surpreso com a precisão da observação. Você sempre consegue ver através das camadas. Profissionalmente treinada para entender culturas e pessoas, ela brincou, mas seus olhos permaneceram sérios. Mas você, Rafael,
Você é o enigma mais complexo que já encontrei. Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la completamente. Sob a luz suave dos postes de iluminação, com o cabelo levemente desalinhado pelo vento e os olhos brilhantes refletindo as luzes da cidade, Isabela parecia mais real, mais viva do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Não sou complexo, ele disse finalmente. Apenas cauteloso. Com medo de se machucar novamente, a pergunta pairou entre eles, perigosa em sua simplicidade direta. Rafael sentiu o impulso familiar de recuar, de erguer suas defesas. Mas algo naquele momento, talvez a distância de casa, talvez o vinho no jantar, talvez simplesmente a maneira como ela o olhava, o fez permanecer. Sim, ele admitiu, a palavra quase levada pelo vento. Isabela deu um passo à frente, eliminando o espaço entre eles. Sua mão tocou o rosto dele. Um gesto tão inesperado que Rafael congelou. Obrigada pela honestidade, ela sussurrou. O que aconteceu a seguir pareceu inevitável como a maré. Rafael inclinou-se e seus lábios encontraram os dela, hesitantes a princípio, depois com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Suas mãos envolveram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos dela se entrelaçavam em seus cabelos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a realidade do que haviam feito pairava entre eles. Isso complica as coisas, Rafael disse, a testa ainda encostada na dela. Já era complicado, Isabela respondeu. Apenas estamos admitindo agora. Naquela noite, no quarto de hotel que até então haviam compartilhado, mantendo uma distância respeitosa, as barreiras desmoronaram completamente. Cada toque, cada beijo, parecia simultaneamente novo e familiar, como se seus corpos reconhecessem algo que suas mentes haviam tentado negar. Para Isabela, que nunca havia se entregado a ninguém antes, havia tanto medo quanto certeza naquele momento. A vulnerabilidade de uma primeira vez, envolvida pela confiança absoluta que, apesar de tudo, sentia por ele. Para Rafael, o controle ao qual se agarrava tão desesperadamente foi substituído por uma rendição que o assustava e libertava ao mesmo tempo. Nas mãos dela, ele encontrou um caminho de volta a uma parte de si mesmo que havia trancado há muito tempo. Acordaram envoltos um no outro, a luz da manhã californiana filtrando-se pelas cortinas do hotel. Rafael observou Isabela dormindo, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro branco, os lábios levemente entreabertos. Um sentimento de pânico começou a se formar em seu peito, não pelo que haviam feito, mas pela intensidade do que sentia. Quando ela abriu os olhos, sorrindo sonolenta para ele, Rafael sentiu o pânico recuar, substituído por algo igualmente aterrorizante. Esperança. O voo de volta a São Paulo foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Não falaram sobre o que havia acontecido, sobre o que significava, sobre como procederiam dali em diante. A bolha de São Francisco havia estourado, e a realidade de suas vidas, do contrato, das expectativas, das complicações, voltava a pesar sobre eles. Ao chegarem em casa, Rafael imediatamente se fechou em seu escritório, alegando trabalho acumulado. Isabela recolheu-se ao seu quarto, fingindo exaustão da viagem. A distância física era uma tentativa desesperada de processar a proximidade emocional que haviam experimentado. Nas semanas seguintes, uma dança desajeitada se estabeleceu. Momentos de intimidade. Um toque de mãos durante o jantar, um beijo roubado no corredor, noites ocasionais no quarto dele ou no dela, intercalados com períodos de afastamento calculado, como se ambos precisassem recuar para recuperar o equilíbrio. Dona Zélia observava as mudanças com um sorriso conhecedor, mas sábio demais para comentar. Notava os pequenos detalhes, as roupas dele ocasionalmente no quarto dela, o modo como Rafael agora perguntava sobre Isabela quando chegava em casa, o jeito como os olhos dela se iluminavam ao ouvir o elevador anunciando a chegada dele. Outubro trouxe chuvas intensas a São Paulo. Em uma dessas noites tempestuosas, Isabela estava sozinha na cobertura. Rafael tinha uma reunião de diretoria que se estenderia até tarde. O barulho dos trovões sempre a incomodara, mas ela geralmente conseguia se distrair com livros ou trabalhos da pós-graduação.
Aquela tempestade, porém, era particularmente violenta. Os relâmpagos iluminavam o apartamento em flashes brancos fantasmagóricos, seguidos por trovões ensurdecedores que faziam as janelas vibrarem. Isabela sentiu sua respiração acelerar, um aperto familiar no peito começando a se formar. Desde adolescente, sofria ocasionalmente com ataques de pânico, especialmente durante tempestades severas, um trauma relacionado a um acidente de infância que nunca havia totalmente superado. Geralmente conseguia controlar os sintomas com técnicas de respiração, mas desta vez a ansiedade a dominou completamente. Sentada no chão da sala, costas contra a parede, Isabela tentava desesperadamente recuperar o fôlego. Sua visão começou a escurecer nas bordas, o coração batendo tão forte que parecia prestes a romper seu peito. Não ouviu a porta do elevador se abrir, nem os passos apressados pelo corredor. De repente, Rafael estava ajoelhado à sua frente, o rosto uma máscara de preocupação. Ele havia voltado mais cedo ao pressentir a tempestade, lembrando-se de um comentário casual que ela fizera meses atrás sobre seu medo de trovoadas. Isabela, olhe para mim, ele disse firmemente, segurando suas mãos. Respire comigo. Devagar. Ela tentou focar no rosto dele, na voz calma que contrastava com a tormenta lá fora. Não consigo respirar. Ela ofegou, os olhos arregalados de medo. Rafael não hesitou. Sentou-se ao lado dela no chão e a puxou para seu colo, envolvendo-a nos braços. Estou aqui. Você está segura. Sinta minha respiração e tente acompanhar. Por longos minutos, ele simplesmente a segurou, respirando profunda e deliberadamente, até que, gradualmente, ela começou a acompanhar seu ritmo. As mãos de Isabela, antes agarrando freneticamente o tecido da camisa dele, relaxaram. Sua cabeça encontrou apoio no ombro de Rafael. Está passando, ela murmurou eventualmente, exausta. Vou te levar para o quarto, ele disse suavemente. Antes que ela pudesse protestar, Rafael a ergueu nos braços como se não pesasse nada, carregando-a pelo corredor. Mas em vez de levá-la ao quarto dela, ele a levou para o próprio. Um cômodo onde ela raramente havia entrado, o santuário privado dele. Colocou-a delicadamente na cama king size e sentou-se ao lado dela, afastando mechas úmidas de lágrimas do rosto dela. Você nunca me contou sobre os ataques de pânico. Não está no contrato. Ela tentou brincar, mas sua voz falhou. Dane-se o contrato. Ele respondeu com uma intensidade que a surpreendeu. Você está bem? Ela assentiu, fechando os olhos por um momento. Desculpe por isso. Geralmente consigo controlar. Não se desculpe por ser humana. A gentileza em sua voz fez algo quebrar dentro dela. Por que você voltou mais cedo? Ela perguntou, curiosa apesar do cansaço. Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que ela havia aprendido a reconhecer. Lembrei que você mencionou não gostar de tempestades. Estava preocupado. A simplicidade da confissão, tão distante do homem calculista e controlado que o mundo conhecia, trouxe lágrimas aos olhos dela novamente. Obrigada, ela sussurrou, segurando a mão dele. Rafael deitou-se ao lado dela sobre os cobertores, mantendo uma distância respeitosa, apesar da intimidade que já haviam compartilhado. A tempestade continuava lá fora, mas seu terror havia sido substituído por uma estranha paz. Quando eu tinha 7 anos, fui pega numa inundação durante uma tempestade. Isabela contou suavemente, olhando para o teto. Fiquei presa numa árvore por horas vendo a água subir. Desde então, trovoadas me levam de volta àquele momento. Rafael virou-se para olhá-la, seus dedos encontrando os dela sobre o colchão. Entendo o medo de perder o controle, de ser vulnerável. Aquela noite, não houve paixão física entre eles, apenas uma intimidade mais profunda, mais verdadeira. Dormiram de mãos dadas, o som da chuva gradualmente diminuindo, até se tornar uma suave melodia de fundo para o ritmo de suas respirações sincronizadas. Foi a primeira noite em que realmente dormiram juntos, no sentido mais inocente e profundo da expressão. Nas semanas seguintes, algo fundamental mudou na dinâmica entre eles. Não mais fingiam que o que sentiam era apenas parte do arranjo. Não mais voltavam para quartos separados após momentos de intimidade. O quarto de Isabela gradualmente se transformou em seu closet e escritório,
enquanto a suíte master se tornou o espaço compartilhado deles. Não falavam de amor. A palavra parecia grande demais, perigosa demais para o que estavam construindo. Mas estava lá nos pequenos gestos. Rafael trazendo chá para Isabela enquanto ela estudava até tarde. Ela deixando notas em sua pasta de trabalho, a maneira como agora naturalmente buscavam o toque um do outro, mesmo quando não havia ninguém para impressionar. Novembro chegou com um calor atípico para a primavera paulistana. Isabela começou a sentir-se estranhamente cansada, atribuindo a exaustão ao final do semestre, na pós-graduação e a agenda social intensificada com a proximidade das festas de fim de ano. Foi Dona Zélia quem primeiro suspeitou, observando como Isabela mal tocava no café da manhã, mas devorava frutas no meio da tarde, como seu rosto ocasionalmente empalidecia com certos cheiros. "Menina", a governanta comentou certa tarde enquanto Isabela descansava no sofá após um mal-estar súbito. "Você já fez as contas do seu calendário?" A pergunta fez Isabela congelar. Não, ela não havia feito as contas. Não havia percebido o atraso, ocupada demais com trabalhos acadêmicos e eventos sociais. Não havia considerado a possibilidade que agora se apresentava claramente diante dela. Pediu a Dona Zélia que comprasse um teste de farmácia, incapaz de enfrentar os olhares curiosos, caso fosse ela mesma. Quando a governanta voltou, Isabela se trancou no banheiro com mãos trêmulas. 2 minutos nunca haviam parecido tão longos. Quando as 2 linhas rosa apareceram claras e definitivas, Isabela sentou-se no chão frio, uma mão sobre a boca, a outra instintivamente sobre o ventre ainda plano. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, transformando-se de um conceito abstrato para uma realidade concreta. Uma vida crescendo dentro dela e de Rafael. Um bebê que não estava nos planos, que não fazia parte do contrato, que complicava tudo. Por horas, Isabela permaneceu em seu antigo quarto, deitada na cama encarando o teto, o teste positivo escondido no fundo da gaveta. Como contaria a Rafael? Como ele reagiria? O contrato especificava claramente que qualquer complicação desse tipo resultaria em rescisão imediata. Mas isso foi antes de São Francisco, antes das noites de tempestade, antes de tudo mudar entre eles. Ou ela apenas havia imaginado a mudança? Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou-a no terraço, observando o pôr do sol que tingia o céu paulistano de laranja e rosa. Aproximou-se por trás, abraçando-a e beijando seu pescoço. Um gesto de intimidade casual que se tornara comum entre eles. "Você está quieta hoje", ele comentou, virando-a para encará-lo. "Aconteceu algo?" Isabela olhou nos olhos verdes que havia aprendido a ler tão bem nos últimos meses. Viu preocupação genuína, carinho, talvez até aquela emoção maior que nenhum dos dois ousava nomear. "Precisamos conversar", ela disse, as palavras saindo mais firmes do que esperava. Rafael assentiu, uma sombra de apreensão cruzando seu rosto. Sentaram-se nas cadeiras do terraço, frente a frente, o céu continuando seu espetáculo de cores atrás deles, indiferente ao momento que mudaria suas vidas. "Estou grávida", Isabela disse simplesmente, sem rodeios, os olhos fixos nos dele. O mundo pareceu parar por um instante. Rafael ficou absolutamente imóvel, apenas seus olhos revelando a tempestade de emoções que a notícia desencadeara. Choque, confusão, medo e algo mais, algo que ela não conseguiu identificar. "Você tem certeza?", ele perguntou finalmente, a voz mais rouca que o normal. "Fiz o teste hoje, precisamos confirmar com um médico, mas..." "Sim, tenho quase certeza." Rafael levantou-se abruptamente, caminhando até a borda do terraço, as mãos agarrando o parapeito com força. Suas costas rígidas eram uma barreira que Isabela não sabia como transpor. "Rafael", ela chamou suavemente, permanecendo onde estava, dando a ele o espaço que claramente precisava. "Eu entendo se isso for demais. Sei que não era o que combinamos. Sei que complica tudo." Ele se virou lentamente, seu rosto uma máscara ilegível. "Você está dizendo que vai manter?" A pergunta a atingiu como um tapa. "É nosso filho", ela respondeu, a mão novamente encontrando seu ventre num gesto protetor. "Claro que vou mantê-lo."
Algo escureceu no olhar dele. Como posso ter certeza de que é meu? As palavras pairaram entre eles venenosas, destruindo em segundos o que haviam construído por meses. Isabela sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O que você está insinuando? Ela perguntou, levantando-se também, indignação substituindo o choque inicial. Nosso acordo era claro. Nada de complicações, nada de... Ele gesticulou vagamente na direção dela. Isso. Você acha que planejei isso? Lágrimas de raiva começaram a formar-se nos olhos de Isabela. Que engravidei propositalmente para... o quê? Te manipular? Prender você ao contrato? Não seria a primeira vez que alguém tenta, ele respondeu friamente, os olhos agora distantes. O Rafael que ela conhecia substituído pelo homem calculista que o mundo temia. Isabela recuou como se tivesse levado um soco. Então é isso. No fim das contas, tudo se resume ao maldito contrato. Eu sou apenas uma transação para você. Um investimento que deu errado. Isabela. Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você deixou sua posição muito clara. Você não quer este bebê, não confia em mim e aparentemente nunca confiou. Tudo o que aconteceu entre nós foi... o quê? Um bônus conveniente no pacote que você comprou? Você está sendo irracional, ele disse, a voz controlada, como se falasse com uma criança. Precisamos pensar logicamente sobre isso. Não, Rafael. Você pensa logicamente. Calcule, analise e coloque na sua planilha de custo-benefício. Ela caminhou para a porta do terraço, parando apenas para um último olhar. Eu vou embora amanhã. Não se preocupe com seu precioso contrato. Eu o considero rescindido. Antes que ele pudesse responder, Isabela entrou, deixando-o sozinho no terraço com o céu agora escurecendo rapidamente. As primeiras estrelas aparecendo, testemunhas silenciosas de como tudo havia desmoronado em questão de minutos. Isabela passou a noite empacotando apenas o essencial. Roupas que havia trazido de sua antiga vida, livros, documentos pessoais. Deixou para trás todas as joias, roupas de grife e presentes que Rafael havia lhe dado. A aliança de casamento foi a última coisa que removeu, colocando-a cuidadosamente sobre a cômoda de seu antigo quarto. Rafael não tentou impedi-la. Passou a noite inteira trancado em seu escritório, bebendo uísque diretamente da garrafa, enquanto encarava a cidade iluminada através das janelas. Quando o sol nasceu, ele ainda estava ali, imóvel, os olhos vermelhos fixos no horizonte que gradualmente ganhava cor. Quando finalmente saiu, Isabela já havia partido. Dona Zélia o encarou da cozinha com uma mistura de decepção e tristeza que o fez desviar o olhar, incapaz de enfrentar o julgamento silencioso. Ela deixou isso para você, a governanta disse, estendendo um envelope branco. Dentro havia apenas uma cópia do contrato, rasgada ao meio, e uma nota simples. Você estava certo sobre uma coisa. Complicações não estavam no acordo. Adeus, Rafael. Durante semanas, Rafael mergulhou no trabalho com uma intensidade que alarmou até mesmo seus colaboradores mais próximos. Reuniões intermináveis, novas aquisições, viagens internacionais. Qualquer coisa para manter a mente ocupada, para não pensar na casa vazia que o aguardava, no silêncio ensurdecedor que havia substituído a presença suave de Isabela. As perguntas inevitáveis sobre o paradeiro de sua esposa eram respondidas com uma história cuidadosamente elaborada. Ela estava na Europa, visitando universidades para um possível doutorado. A imprensa eventualmente perdeu o interesse, distraída por novos escândalos, novos romances de celebridades. Mas nas noites solitárias, quando não havia mais trabalho para distraí-lo, quando o uísque já não entorpecia seus pensamentos, Rafael se permitia lembrar. O sorriso contido de Isabela, o toque suave de suas mãos, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos e, cada vez mais frequentemente, pensava na criança, seu filho ou filha, crescendo dentro dela, longe dele, sem seu conhecimento ou proteção. Foi Marcos quem finalmente confrontou a situação, após Rafael quase colapsar de exaustão durante uma apresentação para acionistas. "O que diabos está acontecendo com você?" o amigo perguntou, forçando-o a sentar-se no sofá do escritório após todos saírem. "Onde está Isabela de verdade?"
Rafael encarou o amigo por um longo momento, antes de finalmente permitir que a fachada desmoronasse. Ela se foi. Eu a afastei. Nos minutos seguintes, ele contou tudo: o desenvolvimento do relacionamento para além do contrato, a gravidez, suas acusações impulsivas, a partida dela. Você a acusou de engravidar de propósito? Marcos perguntou incrédulo. A mesma mulher que recusou aceitar as joias que você ofereceu? Que doou metade do salário mensal para instituições de caridade sem alarde? Que fez questão de manter um emprego de tradutora independente para ter seu próprio dinheiro? Cada pergunta era como uma faca, expondo a irracionalidade de suas suspeitas, o absurdo de sua reação. Agi como um idiota, Rafael admitiu, a voz rouca. Foi instintivo. Quando Vanessa me disse que estava grávida 2 anos atrás, e depois descobrimos que era mentira, parte do golpe que ela tentou aplicar. Marcos completou. Mas Isabela não é Vanessa. Você sabe disso. Sei agora. Rafael passou as mãos pelo rosto cansado. Mas é tarde demais. Onde ela está? Não sei. Ela simplesmente desapareceu. Marcos observou o amigo por um longo momento. Você a ama, não é? A pergunta pairou no ar, exigindo uma honestidade que Rafael vinha negando a si mesmo por semanas. Sim, ele respondeu finalmente, a palavra tão simples e tão devastadora em sua verdade. Amo. Então encontre-a, Marcos disse simplesmente. Peça desculpas, implore se for preciso. Ela nunca me perdoará. Provavelmente não. O amigo concordou com franqueza brutal. Mas você deve isso a ela e a seu filho. Aquela conversa marcou o início de uma jornada dupla para Rafael, a busca por Isabela e, simultaneamente, a busca por si mesmo. Contratou investigadores particulares, mas orientou-os a apenas localizá-la, sem interferir em sua vida. Enquanto isso, pela primeira vez, procurou ajuda profissional. Um psicólogo recomendado por Marcos, especialista em traumas e relacionamentos. As sessões eram dolorosas. Rafael foi forçado a confrontar verdades que havia enterrado por anos. O abandono pela mãe na infância, que deixara a família por outro homem quando ele tinha apenas 8 anos. A perda traumática do pai e da avó que o criara. A traição de Vanessa, que fingira amor apenas para tentar extorquí-lo mais tarde. Padrões de desconfiança e controle que haviam moldado sua visão de mundo e relacionamentos. Você construiu um império para nunca mais se sentir vulnerável. O Dr. Paulo observou durante uma sessão particularmente intensa, mas isolou-se dentro dele. Isabela encontrou uma entrada, Rafael admitiu, e isso me aterrorizou. Enquanto enfrentava seus demônios internos, as investigações finalmente deram resultado. Isabela havia se mudado para Tiradentes, uma pequena cidade histórica em Minas Gerais, conhecida por sua arquitetura colonial e atmosfera pacata. Estava hospedada inicialmente na pousada de uma senhora chamada Dona Conceição, mas, eventualmente, alugara uma pequena casa nos arredores da cidade. Trabalhava remotamente como tradutora e, segundo os investigadores, sua gravidez já era visível. Parecia ter encontrado uma vida tranquila, longe do tumulto de São Paulo e das lembranças dolorosas que a cidade representava. O relatório incluía uma foto tirada à distância. Isabela em uma praça arborizada, lendo um livro em um banco, uma mão repousando protetoramente sobre a barriga já evidente. Algo no cenário, a simplicidade, a paz aparente, fez o coração de Rafael apertar. Ela havia reconstruído sua vida sem ele. Por semanas, ele apenas observou de longe, recebendo atualizações periódicas sobre seu bem-estar, garantindo que não lhe faltasse nada, sem coragem para se aproximar e potencialmente perturbar a serenidade que ela havia conquistado. Foi Dona Zélia quem finalmente o empurrou para a ação. O senhor vai ficar aí olhando fotos e relatórios até quando? A governanta perguntou uma noite, encontrando Rafael em seu escritório, encarando a mais recente atualização. A criança vai nascer, crescer, e o senhor vai continuar aqui, se escondendo atrás dessas paredes de vidro? Ela está melhor sem mim, Rafael respondeu sem erguer os olhos. Olhe para ela. Parece feliz, tranquila. E o senhor está feliz, tranquilo? Dona Zélia cruzou os braços. Porque para mim parece um homem que está morrendo por dentro, com todo respeito. O silêncio que seguiu
confirmou suas palavras. Sabe o que mais me entristece? A governanta continuou, sua voz suavizando. É que eu vi como vocês se olhavam. Não era fingimento, era real. E agora estão os dois sofrendo por orgulho e medo. Não é tão simples assim, Dona Zélia. Eu a magoei, profundamente. E por isso vai desistir? O menino Rafael que conheci, que construiu um império do nada, não desistiria tão facilmente. Ela caminhou até a porta, parando apenas para uma última observação. Seu filho ou filha merece conhecer o pai, não acha? Mesmo que esse pai tenha cometido erros. As palavras de Dona Zélia ecoaram por dias na mente de Rafael. Enquanto isso, ele continuou seu processo terapêutico, agora focado não apenas em compreender seus traumas passados, mas em desenvolver ferramentas para ser uma pessoa melhor, alguém digno de uma segunda chance, se Isabela algum dia considerasse concedê-la. Uma noite após mais uma sessão intensa com o Dr. Paulo, Rafael tomou sua decisão. Ligou para Marcos. Preciso que cuide da empresa por um tempo, disse simplesmente. Por quanto tempo estamos falando? O amigo perguntou surpreso. Não sei, o quanto for necessário. 2 semanas depois, Rafael estacionou seu carro, não a Mercedes luxuosa de São Paulo, mas um modelo comum, discreto, na praça central de Tiradentes. A pequena cidade mineira, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais coloridos, parecia saída de outra época. Ele havia se preparado extensivamente para este momento. Mas agora que estava ali, sentia-se completamente perdido. Não havia estratégia empresarial. Não havia roteiro a seguir para reconquistar alguém que tinha todas as razões para odiá-lo. Hospedou-se em uma pousada simples próxima ao centro, registrando-se como Ricardo Monteiro, usando documentos legítimos de uma identidade alternativa que mantinha para questões de segurança. Não queria que sua presença chamasse a atenção imediata. Precisava de tempo para entender a cidade, as pessoas, o mundo que Isabela havia escolhido para si e para a criança. Nos primeiros dias, Rafael apenas observou de longe, vendo-a ocasionalmente passar pela praça principal a caminho da pequena biblioteca municipal, ou sentada em um café tranquilo na esquina, trabalhando em seu laptop. Sua barriga agora estava proeminente. Pelo menos 6 meses, ele estimava. A visão causava uma mistura confusa de emoções. Culpa por não estar presente durante esse período, medo do futuro incerto, mas também uma estranha alegria ao ver a evidência física de algo que ambos haviam criado. Rafael rapidamente percebeu que Tiradentes, apesar de seu tamanho reduzido, tinha problemas significativos. A pequena unidade de saúde local era precariamente equipada, um fato alarmante considerando a gravidez avançada de Isabela. A escola municipal funcionava em um prédio antigo que precisava urgentemente de reformas. A única creche da cidade estava superlotada com uma longa lista de espera. Foi então que uma ideia começou a se formar. Rafael não podia simplesmente aparecer na vida de Isabela exigindo perdão ou uma segunda chance. Palavras seriam vazias após o que havia feito, mas ações concretas que beneficiassem não apenas ela, mas a comunidade que a havia acolhido, talvez pudessem demonstrar que ele havia mudado, que estava disposto a fazer parte deste mundo simples que ela havia escolhido. Usando sua identidade alternativa e conexões remotas, Rafael começou a investir na cidade, sempre nos bastidores, sempre com discrição absoluta. Uma doação anônima permitiu a compra de equipamentos modernos para a unidade de saúde e a contratação de mais um médico especializado em obstetrícia. Uma coincidência que beneficiaria diretamente Isabela quando chegasse a hora do parto. A escola recebeu uma reforma completa durante um feriado prolongado, com a justificativa de que um fundo educacional havia selecionado Tiradentes para um projeto piloto. A creche foi expandida, seu espaço duplicado e equipe ampliada. Em cada projeto, Rafael trabalhava pessoalmente, muitas vezes disfarçado como consultor ou voluntário. Ele, que nunca havia sujado as mãos com trabalho físico, agora ajudava a pintar paredes de escola, a montar berços para a creche, a organizar a nova biblioteca infantil. A cidade pequena logo fervilhava com especulações sobre o misterioso benfeitor e o estranho recém-chegado, que parecia estar envolvido em todos os projetos comunitários. Era apenas questão de tempo,
até que os caminhos de Rafael e Isabela se cruzassem diretamente. O momento finalmente chegou numa tarde chuvosa de maio. Rafael estava ajudando a descarregar livros infantis doados para a biblioteca quando Isabela entrou, procurando abrigo da chuva repentina. Seus olhos se encontraram através do espaço, e o mundo pareceu congelar. O choque no rosto dela foi imediatamente substituído por uma expressão fechada, defensiva. Sem dizer uma palavra, ela virou-se para sair, preferindo enfrentar a chuva a permanecer no mesmo ambiente que ele. Isabela, espere, Rafael chamou, largando os livros que segurava e correndo até a porta. Por favor. Ela parou na calçada, a chuva já encharcando seu vestido solto, desenhado para acomodar a barriga de 7 meses. Não se virou. O que você está fazendo aqui? Sua voz era controlada, mas Rafael podia detectar o tremor subjacente. Eu precisava ver você, ele respondeu, mantendo distância, consciente dos olhares curiosos que já começavam a se voltar para eles. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela finalmente se virou, o rosto uma máscara de compostura forçada. Você deixou sua posição muito clara naquela noite. Eu estava errado. Rafael disse simplesmente, a chuva agora molhando também seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele nem percebera que havia começado a derramar. Eu estava assustado, confuso e reagi da pior maneira possível. Não há desculpa para o que disse, para como agi. Isabela o observou por um longo momento, a expressão ilegível. É você, não é? O benfeitor anônimo que tem feito doações para a cidade. Ricardo Monteiro. Ela deu uma risada sem humor. Deveria ter reconhecido seu estilo. Resolver problemas com dinheiro. O comentário feriu, mas Rafael sabia que merecia muito pior. Não estou tentando comprar seu perdão, Isabela. Estou tentando mostrar que posso ser parte deste mundo. Que posso mudar. Você acha que algumas semanas de caridade apagam o que fez? O que disse? Sua voz finalmente quebrou. Você questionou minha integridade, Rafael, meu caráter. Depois de tudo que vivemos, sei que não mereço seu perdão, ele disse, dando um passo hesitante em direção a ela. Não estou pedindo para voltar para minha vida. Só quero a chance de estar presente na vida do nosso filho, de ser um pai presente, mesmo que à distância. Ele hesitou. E talvez com o tempo você possa ao menos não me odiar. A vulnerabilidade nas palavras dele, tão diferente do homem controlador e frio que ela conhecera inicialmente, fez algo mudar na expressão de Isabela. Não te odeio, Rafael, ela disse finalmente, a voz suavizando ligeiramente. Apenas não confio em você, e não sei se algum dia confiarei novamente. Antes que ele pudesse responder, uma contração súbita fez Isabela se curvar levemente, apoiando-se na parede próxima. O que foi? Está tudo bem? Rafael perguntou alarmado, instintivamente se aproximando para ajudá-la. Estou bem, ela respondeu, respirando profundamente. Apenas uma contração de Braxton Hicks, normal nesta fase. Mesmo assim, a preocupação genuína no rosto dele a afetou mais do que gostaria de admitir. A chuva agora caía mais forte, e Isabela estremeceu com o vento frio que acompanhava a tempestade. Você precisa sair desta chuva, Rafael disse, o tom preocupado. Deixe-me ao menos levá-la para casa. Ela hesitou, dividida entre o orgulho ferido e o bom senso. Finalmente, assentiu. Apenas até em casa. E depois precisamos conversar seriamente sobre limites e expectativas. O caminho até a pequena casa alugada de Isabela foi feito em silêncio tenso. Quando chegaram, Rafael manteve-se respeitosamente do lado de fora enquanto ela se secava e trocava de roupa. Apenas quando foi convidado, entrou hesitante na sala modesta, mas aconchegante. Tão diferente do apartamento luxuoso que haviam compartilhado em São Paulo, mas que de alguma forma refletia muito mais a essência verdadeira de Isabela. Livros empilhados em prateleiras simples, plantas em vasos coloridos, uma manta de crochê sobre o sofá desgastado. No canto da sala, um berço de madeira já estava montado, com um móvel artesanal de pássaros pendurado sobre ele. A visão fez o coração de Rafael apertar. Preparações para uma chegada que ele quase perdeu por completo. Isabela voltou à sala, agora vestida com roupas secas e confortáveis. Sentou-se em uma poltrona indicando o sofá para Rafael. Pela primeira vez,
Ele notou como ela estava diferente, não apenas pela gravidez evidente, mas por uma qualidade interna, uma serenidade que não estava lá antes. Por que agora, Rafael? Ela perguntou diretamente. Por que depois de meses? Porque finalmente encontrei coragem. Ele respondeu com honestidade. E porque finalmente entendi algumas coisas sobre mim mesmo. Nas horas seguintes, sentados naquela sala simples enquanto a chuva continuava lá fora, Rafael abriu seu coração como nunca havia feito antes. Falou sobre a terapia, sobre os traumas que havia desenterrado e começado a processar, sobre o medo de abandono que havia moldado todas suas relações. Contou sobre a mãe que partira, sobre Vanessa e sua traição, sobre como havia jurado nunca mais ser vulnerável, até Isabela chegar e derrubar todas suas defesas. Quando você me disse sobre a gravidez, entrei em pânico, ele explicou, os olhos fixos nas próprias mãos. Não porque não queria o bebê, mas porque queria demais, e isso me aterrorizou. Um filho significava perder completamente o controle, estar totalmente vulnerável. E meu instinto foi me proteger, empurrar você para longe antes que pudesse me abandonar. Eu nunca teria te abandonado, Isabela disse suavemente, tocada pela honestidade dele apesar de sua resistência. O que tínhamos estava se tornando real para mim, além do contrato. Eu sei disso agora. Rafael finalmente ergueu os olhos para encará-la. E entendo se for tarde demais. Só quero que saiba que estou disposto a fazer parte desta vida, da sua maneira, com seus termos. Comprei uma casa pequena no outro lado da cidade. Não quero invadir seu espaço, mas quero estar perto o suficiente para ser um pai presente. A vulnerabilidade nas palavras dele era tão genuína que Isabela sentiu suas próprias defesas começarem a rachar. Mas anos de autodisciplina e meses de mágoa não desapareceriam em uma tarde. Preciso de tempo, Rafael, ela disse finalmente. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu entendo. Ele assentiu, levantando-se para partir. Na porta, virou-se uma última vez. Ficarei na cidade pelo tempo que for necessário. Sem pressão, sem expectativas. Apenas estarei aqui, para vocês dois. Quando ele saiu, Isabela permaneceu sentada por muito tempo, uma mão repousando sobre a barriga onde seu filho deles, movia-se inquieto, como se tivesse sentido a presença do pai pela primeira vez. Ele voltou, sussurrou para o bebê ainda não nascido. Mas não sei se isso é bom ou ruim para nós, meu amor. O bebê respondeu com um chute firme, como se tentasse comunicar sua própria opinião sobre o assunto. Isabela não pôde deixar de sorrir, apesar das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Nas semanas seguintes, Rafael manteve sua palavra. Permaneceu em Tiradentes, continuando seu trabalho voluntário na cidade, mas mantendo distância respeitosa de Isabela. Ocasionalmente se encontravam na praça ou no mercado, trocavam cumprimentos educados, às vezes uma breve conversa sobre o desenvolvimento da gravidez ou os projetos comunitários em andamento. A cidade pequena fervilhava de especulações. Todos já haviam percebido a conexão entre a jovem grávida que chegara solitária meses atrás e o misterioso forasteiro que investia tanto na comunidade. Os olhares curiosos seguiam ambos, mas os moradores de Tiradentes, com a discrição característica dos mineiros, mantinham seus palpites em conversas sussurradas nos cafés e nas portas das igrejas. Foi Dona Conceição, a senhora que inicialmente hospedara Isabela e que se tornara uma espécie de figura maternal para ela, quem finalmente abordou o assunto diretamente durante uma tarde em que ajudava a jovem a organizar o enxoval do bebê. Menina, a senhora disse enquanto dobrava delicadamente um macacãozinho. Aquele rapaz, o Ricardo, ou seja lá qual for o nome verdadeiro dele, é o pai da criança, não é? Isabela olhou surpresa para a senhora. Como a senhora? Tenho olhos, menina. Dona Conceição sorriu. A maneira como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo. E para sua barriga, com tanto anseio. Ela fez uma pausa, seus olhos sábios estudando o rosto da jovem. E, mais importante, a maneira como você evita olhar para ele, mas sempre sabe exatamente onde ele está. Isabela suspirou, sentando-se na beira da cama, subitamente cansada.
Sua barriga de 8 meses agora tornava quase qualquer movimento um esforço considerável. É complicado, Dona Conceição. O amor geralmente é, minha filha. A senhora sentou-se ao lado dela, suas mãos enrugadas cobrindo as de Isabela. Mas sabe o que aprendi em meus 70 e tantos anos? O orgulho é um companheiro frio para se ter na velhice. As palavras simples ditas com a sabedoria de uma vida longa e experimentada tocaram Isabela profundamente. Naquela noite, deitada em sua cama, observando os movimentos do bebê visíveis através da pele esticada de sua barriga, ela permitiu-se, pela primeira vez em meses, pensar honestamente sobre seus sentimentos por Rafael. A mágoa ainda estava lá, o corte profundo de suas acusações naquela noite fatídica, mas ao lado dela, inegavelmente, havia também o amor que crescera lentamente durante os meses em que conviveram. Um sentimento que nem mesmo a traição e a separação haviam conseguido extinguir completamente. E agora havia este novo Rafael, um homem que parecia genuinamente transformado, que trabalhava com as próprias mãos para melhorar uma comunidade que nem conhecia, que esperava pacientemente por migalhas de sua atenção sem exigir nada. Seria esta transformação real e duradoura, ou apenas um elaborado esforço para reconquistá-la que eventualmente se revelaria superficial? O bebê deu um chute particularmente forte, como se respondesse às dúvidas silenciosas de sua mãe. Você tem razão, Isabela sussurrou, acariciando a barriga. Precisamos dar a ele ao menos uma chance de provar que mudou, por você. No dia seguinte, após muito deliberar, Isabela enviou uma mensagem simples para o número que Rafael havia deixado com ela. Jantar em minha casa hoje? A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá, posso trazer algo? Apenas você, ela respondeu, sentindo um nervosismo que não experimentava desde os primeiros dias de seu arranjo em São Paulo. Às 19 horas em ponto, Rafael bateu à porta segurando um pequeno buquê de flores silvestres locais. Nada extravagante ou ostensivo, apenas um gesto simples que mostrava atenção aos detalhes. Ele havia trocado as roupas de trabalho por uma camisa limpa e calças sociais, mas mantinha a aparência simples que adotara desde que chegara a Tiradentes, tão diferente do executivo impecavelmente vestido de antes. O jantar foi inicialmente marcado por uma atenção educada, conversas seguras sobre a cidade, o clima, os projetos comunitários, mas enquanto compartilhavam a refeição simples que Isabela havia preparado, uma recita de família que sua mãe lhe ensinara, algo da antiga conexão começou lentamente a ressurgir. Como estão seus pais? Rafael perguntou em determinado momento, genuinamente interessado. Estão bem, Isabela sorriu. Papai está respondendo positivamente ao tratamento. Eles virão quando o bebê nascer. Eles sabem sobre mim? Sabem que você é o pai, sim. Ela hesitou. Contei a verdade para eles depois que saí de São Paulo. Sobre o contrato, sobre tudo. Rafael assentiu, absorvendo a informação. Eles devem me odiar. Surpreendentemente, não. Isabela serviu-se de mais água. Minha mãe disse que todas as famílias têm seus segredos e suas cicatrizes. O importante é como escolhemos seguir adiante. Sua mãe é sábia, Rafael comentou, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Como a filha. Após o jantar, sentaram-se na pequena varanda dos fundos, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu límpido de Minas Gerais. Um espetáculo impossível de se ver em São Paulo, com sua poluição luminosa. Nunca pensei que me acostumaria com uma vida assim, Rafael confessou, olhando ao redor para o quintal simples, as montanhas ao longe. Sempre achei que precisava do caos da cidade grande, da adrenalina dos negócios. E agora? Agora entendo o apelo da simplicidade. Ele olhou diretamente para ela. Da autenticidade. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, apenas os sons noturnos da natureza preenchendo o espaço. Eventualmente, Isabela decidiu que era hora de abordar o assunto que realmente importava. Precisamos falar sobre o futuro, Rafael. Sobre como isso vai funcionar quando o bebê nascer. Ele assentiu, a expressão tornando-se séria. Estou ouvindo. Quero que você faça parte da vida dele, ela começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acredito que toda criança merece conhecer seus pais, conviver com eles,
Mas preciso ser honesta. Ainda estou magoada. Ainda tenho feridas abertas do que aconteceu entre nós. Eu entendo, Rafael respondeu a voz suave, e aceito qualquer arranjo que você considerar melhor para a criança. Posso morar perto, ver o bebê nos fins de semana, estar presente para eventos importantes. Ou posso me mudar para mais perto, ajudar diariamente, mas dando a você o espaço que precisa. O que você decidir, eu respeitarei. Você realmente mudou. Isabela observou, um leve sorriso nos lábios. O Rafael que conhecia em São Paulo jamais permitiria que outra pessoa estabelecesse os termos de qualquer acordo. O Rafael de São Paulo não sabia o que estava perdendo. Ele respondeu com uma honestidade crua que a desarmou. Antes que pudesse responder, Isabela sentiu uma contração súbita e forte, muito diferente das contrações preparatórias que vinha experimentando nas últimas semanas. Uma expressão de surpresa e desconforto cruzou seu rosto. O que foi? Rafael perguntou imediatamente, a preocupação evidente em sua voz. Acho que... Isabela respirou fundo, esperando que a contração passasse. Acho que pode ser o início do trabalho de parto. Mas ainda falta uma semana para a data prevista, ele disse, já levantando-se, o rosto uma mistura de preocupação e excitação. Bebês têm seu próprio cronograma, ela respondeu com uma tentativa de sorriso que foi interrompida por outra contração. Os eventos seguintes se desenrolaram com uma rapidez quase surreal. Rafael, mantendo uma calma surpreendente, ajudou Isabela a pegar a bolsa previamente preparada para o hospital, guiou-a cuidadosamente até o carro e dirigiu para a pequena maternidade recém-equipada na cidade, ironicamente, graças às próprias doações anônimas dele. Durante as 10 horas seguintes de trabalho de parto, Rafael não saiu do lado de Isabela por um segundo sequer. Segurou sua mão durante as contrações mais dolorosas, aplicou compressas frias em sua testa, massageou suas costas conforme as instruções da enfermeira e murmurou palavras constantes de encorajamento. Em um momento particularmente difícil, quando Isabela, exausta e assustada, declarou que não conseguiria continuar, Rafael segurou seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Isabela Oliveira. Ele disse, olhos nos olhos. Mais forte que qualquer CEO, qualquer investidor, qualquer pessoa que já enfrentei. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso juntos. Quando o choro do bebê finalmente preencheu a sala de parto, às 4h37 da manhã, ambos choravam abertamente. O médico, sorrindo, anunciou. É um menino, perfeitamente saudável. O pequeno Gabriel, como decidiram chamá-lo ali mesmo, foi colocado no colo de Isabela, um pacotinho vermelho e agitado, com uma quantidade surpreendente de cabelos escuros como os do pai, mas com os traços delicados que prometiam lembrar a mãe. Rafael observou a cena com uma emoção que nunca havia experimentado antes. Um amor tão intenso, tão imediato e incondicional que literalmente tirou seu fôlego. Quando Isabela ergueu os olhos para ele, oferecendo-lhe a chance de segurar o filho pela primeira vez, algo se completou dentro dele. Um círculo que nem sabia estar incompleto. Os dias seguintes passaram em uma névoa de noites mal dormidas, mamadas, fraldas e a adaptação à nova realidade de serem pais. Rafael praticamente se mudou para a casa de Isabela, dormindo no sofá, sempre disponível para ajudar com o bebê durante a noite, preparando refeições, garantindo que ela pudesse descansar. Uma semana após o nascimento, os pais de Isabela chegaram de São Paulo. Antônio, agora visivelmente mais saudável graças ao tratamento, observou Rafael com olhos cautelosos durante o primeiro encontro. Mas ao ver como o jovem empresário cuidava do neto, trocando fraldas sem hesitação, acalmando o bebê contra o peito com natural habilidade, algo em sua expressão suavizou. Uma noite, enquanto Isabela descansava, Rafael encontrou Antônio na varanda, contemplando as estrelas com um copo de cachaça artesanal local. Minha filha me contou toda a história, o homem mais velho disse sem rodeios. O contrato, as mentiras, sua reação à gravidez. Fez uma pausa tomando um gole da bebida. Em outros tempos eu teria quebrado sua cara por menos que isso, sabia? Rafael assentiu, aceitando o copo que lhe era oferecido. Eu teria merecido. Sim, teria. Antônio olhou para ele com intensidade.
Mas também vejo como olha para ela agora. Como cuida do meu neto. Como largou tudo em São Paulo para estar aqui, neste fim de mundo, vivendo como um homem comum. Percebi que tinha perdido o que realmente importava, Rafael respondeu simplesmente. E que nenhum império vale a pena sem alguém para compartilhá-lo. Antônio estudou o jovem por um longo momento. Sabe o que percebi quando perdi tudo? Que a verdadeira riqueza não era a fábrica, os contratos, o nome da família. Era o jantar de domingo com minha esposa e filha. Era ouvir Isabela tocar piano nas tardes de sábado. Era acordar todo dia ao lado da mesma mulher, mesmo depois de 30 anos. Rafael absorveu as palavras, percebendo a profunda verdade nelas. Vocês dois ainda têm muito a resolver, Antônio continuou. Feridas que precisam cicatrizar. Confiança que precisa ser reconstruída. Mas se realmente a ama... Ele fez uma pausa significativa, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Se realmente a ama, não desista. Minha filha é teimosa e orgulhosa como o pai, mas seu coração é maior que qualquer mágoa. Aquela conversa deu a Rafael uma nova determinação. Nos meses seguintes, enquanto Gabriel crescia, tornando-se um bebê risonho e curioso, Rafael provou sua dedicação não com palavras grandiosas ou promessas, mas com ações cotidianas consistentes. Estava presente para as noites sem dormir quando Gabriel estava doente. Para as primeiras palavras, os primeiros passos. Estabeleceu uma rotina com Isabela, onde compartilhavam os cuidados com o bebê, respeitando o espaço um do outro, construindo lentamente uma nova forma de parceria, baseada no respeito mútuo e no amor pelo filho. Rafael mantinha seus negócios em São Paulo, funcionando remotamente, viajando apenas quando absolutamente necessário e sempre retornando o mais rápido possível para Tiradentes. Para surpresa de todos, a RM Tech prosperava sob este novo arranjo, talvez porque seu fundador finalmente havia encontrado um equilíbrio que o tornava um líder melhor, mais humano. Gradualmente, algo novo começou a florescer entre ele e Isabela. Não era a paixão intensa e complicada de antes, nem o arranjo calculado do início. Era algo mais tranquilo, mais profundo, construído sobre a base sólida da paternidade compartilhada e do respeito reconquistado. Começou com pequenos momentos, uma risada compartilhada quando Gabriel fazia algo engraçado, dedos que se tocavam ao passar um objeto, conversas que se estendiam pela noite, muito depois de o bebê adormecer. Em uma noite particularmente significativa, enquanto observavam Gabriel dormindo em seu berço, os dedos de Isabela encontraram os de Rafael, entrelaçando-se naturalmente. Ele olhou para ela, surpreso e esperançoso. Ainda estou com medo, ela admitiu suavemente. Ainda tenho cicatrizes. Eu sei, ele respondeu apertando sua mão gentilmente. Eu também. Mas talvez... Isabela hesitou buscando as palavras certas. Talvez possamos ter medo juntos. Talvez possamos cicatrizar juntos. Era um começo, não uma promessa grandiosa, não um final feliz instantâneo, mas a possibilidade de algo novo e real. Naquela noite, quando Rafael deveria retornar para sua própria casa do outro lado da cidade, como sempre fazia, Isabela o convidou a ficar. Não no sofá, mas com ela. Não para reacender a paixão física, mas simplesmente para dormir lado a lado, compartilhando a vulnerabilidade do sono, o mais básico ato de confiança. Deitados na escuridão, ouvindo a respiração suave de Gabriel no berço próximo, Rafael encontrou coragem para as palavras que vinha guardando. Eu te amo, Isabela, ele disse simplesmente. Não como parte de um contrato, não como uma obrigação, não como uma transação, apenas como um homem que encontrou seu lar em outra pessoa. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que talvez tivesse adormecido. Mas então, sua voz suave preencheu a escuridão. Também te amo, Rafael. Apesar de tudo, talvez até por causa de tudo. Por quem você era, por quem se tornou, por tentar tão duramente. As palavras pairaram no ar. Não como uma conclusão, mas como um novo começo. O primeiro aniversário de Gabriel reuniu não apenas a pequena família e os avós maternos, mas também novos amigos feitos em Tiradentes e alguns rostos familiares de São Paulo. Marcos,
visivelmente emocionado ao ver seu amigo tão transformado. Dona Zélia, que abraçou Isabela com lágrimas nos olhos, sussurrando: "Eu sabia que vocês encontrariam o caminho." A festa foi realizada no jardim da casa nova que haviam comprado juntos. Maior que a casinha inicial de Isabela, mas infinitamente menor que a cobertura luxuosa de São Paulo. Uma casa simples, acolhedora, com espaço para crescer, para viver, para ser uma família. Entre risos e conversas, enquanto Gabriel era passado de colo em colo, mimado por todos os presentes, Rafael puxou Isabela para um canto tranquilo do jardim. Do bolso, tirou não uma caixa de joias como poderia ter feito no passado, mas um envelope simples. "O que é isso?" ela perguntou curiosa. "Abra." Dentro estava um documento legal, o cancelamento oficial e completo do antigo contrato de casamento. E junto, um pedaço de papel simples, com as palavras escritas à mão. Novo contrato. 1. Amar-te todos os dias, mesmo nos difíceis. 2. Respeitar tua liberdade, teus sonhos, teu espaço. 3. Construir ao teu lado uma vida real, não uma aparência. 4. Ser pai, parceiro, amigo, amante, na ordem que precisares. 5. Renovar este compromisso a cada amanhecer. Validade, vitalícia, cláusula especial, nenhuma assinatura necessária. Apenas 2 corações dispostos a tentar. Lágrimas encheram os olhos de Isabela, enquanto ela lia as palavras simples, mas profundas. "Se quiser rasgar este também, eu entenderei", Rafael disse suavemente. "Talvez seja melhor não termos contratos entre nós. Apenas promessas. Apenas escolhas diárias." "Não." Ela sorriu através das lágrimas, dobrando o papel cuidadosamente e guardando-o junto ao coração. "Este eu quero guardar, para nos lembrar de onde viemos e do quanto crescemos." Rafael tocou seu rosto com reverência, como se ainda mal pudesse acreditar em sua sorte, em sua segunda chance. "Quer renovar nossos votos?" ele perguntou. "Desta vez de verdade, sem público, sem investidores, sem aparências. Apenas nós, Gabriel, nossas famílias, nossos verdadeiros amigos." "Sim," Isabela respondeu sem hesitação. "Mas desta vez eu escrevo meus próprios votos, e você escreve os seus." A cerimônia aconteceu 3 meses depois, na pequena igreja histórica de Tiradentes. Não houve luxo ostensivo, nem convidados ilustres, nem cobertura de imprensa. Apenas amor genuíno, lágrimas sinceras, promessas feitas para serem cumpridas. Gabriel, agora dando seus primeiros passos, foi o pajem desajeitado que quase derrubou as alianças, provocando risadas afetuosas de todos os presentes. Quando o padre finalmente declarou: "Agora vocês estão verdadeiramente unidos em matrimônio", não era apenas uma formalidade legal, mas o reconhecimento de uma jornada completa, do contrato frio ao amor verdadeiro, das aparências à autenticidade, do medo à coragem de ser vulnerável. A festa que seguiu foi simples e alegre, realizada no jardim da casa deles, com comida caseira preparada por Dona Zélia e Dona Conceição, música ao vivo de artistas locais e crianças correndo livremente entre os adultos. Em determinado momento, Marcos encontrou Rafael observando Isabela, que dançava com Gabriel nos braços, rindo de algo que Antônio havia dito. "Quem diria, hein?" o amigo comentou, dando um tapinha nas costas de Rafael. O temido tubarão de negócios de São Paulo, domesticado por uma mulher e um bebê em uma cidadezinha do interior. Rafael sorriu, os olhos nunca deixando sua família. "Sabe o que é engraçado? Nunca me senti tão livre." "E a empresa?" Marcos perguntou, genuinamente curioso. "Não sente falta do controle direto, da adrenalina?" "A empresa nunca esteve melhor", Rafael respondeu com tranquilidade. Talvez porque seu fundador finalmente entendeu que há coisas mais importantes que balanços trimestrais. Ou talvez, ele sorriu, porque agora tenho algo real para motivar minhas decisões, um legado que realmente importa. Ele apontou para Gabriel, que agora corria desajeitadamente em direção a eles, os braços estendidos, chamando "Papai, papai", com aquela alegria pura que só as crianças possuem. Rafael o pegou no colo, erguendo-o alto no ar, provocando gargalhadas deliciadas do menino. Isabela se aproximou,
sorrindo ao ver os dois juntos, tão parecidos com seus cabelos escuros e olhos verdes, mas o menino felizmente herdando mais da gentileza natural da mãe que da intensidade do pai. Ele está ficando pesado, ela comentou, acariciando os cachinhos do filho. Ou eu estou ficando velho, Rafael brincou, colocando o menino no chão para que pudesse correr novamente. Velho aos 31, Isabela provocou, seus olhos brilhando com o amor confortável que agora compartilhavam. Espero que não. Temos uma longa jornada pela frente, especialmente agora. Havia algo em seu tom que capturou a atenção de Rafael. Especialmente agora? Em resposta, Isabela pegou a mão dele e a guiou para seu ventre, ainda perfeitamente plano, mas carregando um segredo precioso. Os olhos de Rafael se arregalaram, a compreensão amanhecendo em seu rosto. Você está... Ela assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Desta vez, sem pânico, certo? Desta vez, ele prometeu, puxando-a para perto. Apenas alegria e talvez um pouco de terror saudável sobre como vamos lidar com 2 pequenos terremotos. 3, ela corrigiu suavemente, observando sua confusão com divertimento. O médico disse que são gêmeos. A expressão de choque absoluto no rosto de Rafael foi rapidamente substituída por uma gargalhada incrédula e alegre que atraiu a atenção de todos ao redor. Sem se importar com a plateia, ele ergueu Isabela nos braços e girou com ela exatamente como havia feito com Gabriel momentos antes. 3 filhos, ele murmurou quando finalmente a colocou no chão, mantendo-a em seus braços. Uma família completa, mais do que jamais sonhei merecer. Você merece, ela assegurou, tocando seu rosto com ternura. Nós merecemos essa segunda chance, essa vida real. Ao redor deles a festa continuava. Amigos conversando, música tocando, Gabriel correndo com outras crianças. Mas naquele momento, para Rafael e Isabela, existia apenas um ao outro e a promessa do futuro que haviam construído juntos, não através de contratos e aparências, mas através do trabalho árduo, do amor verdadeiro, da coragem de ser vulnerável, da escolha diária de permanecer, de tentar, de perdoar. E, se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, Rafael refletiu, olhando ao redor para a vida simples mais rica que agora compartilhavam, eu teria rido, ou demitido a pessoa por insanidade. E agora? Isabela perguntou, encostando a cabeça em seu ombro. Agora sei que aquele homem que eu era estava profundamente perdido e que precisava perder tudo para finalmente encontrar o caminho de casa. Beijaram-se sob o céu estrelado de Minas Gerais, com o som da risada de seu filho ao fundo, não como parte de um acordo, não como uma obrigação, mas como um homem e uma mulher que haviam escolhido um ao outro. Com todas as imperfeições, todos os desafios, todo o potencial para a dor e alegria que o amor verdadeiro traz consigo. O contrato havia acabado. A vida real havia apenas começado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela e Rafael tenha tocado seus corações. Se você se emocionou com essa jornada de redenção e amor verdadeiro, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram as complexidades dos relacionamentos e as segundas chances que a vida nos oferece. Deixe seu like se você acredita no poder transformador do amor e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar. Conte-nos nos comentários. Você já viveu ou testemunhou uma história de amor que superou obstáculos aparentemente intransponíveis? Estamos ansiosos para ler suas experiências e nos conectarmos através dessas histórias que nos fazem mais humanos.